O sistema nervoso. A cada dia, o corpo humano recebe muitos tipos diferentes de informação. Essas informações vêm de outras pessoas, do meio ambiente e do próprio corpo. Muitas delas provocam uma resposta, uma mudança na ação ou no comportamento do corpo. Essas informações, chamadas estímulos, são transmitidas desde os sentidos até o cérebro através de uma complexa rede de comunicação e controle, o sistema nervoso. O trabalho do sistema nervoso humano começa aqui, com o neurônio ou célula nervosa, uma pequena estrutura destinada a receber e enviar sinais, também chamados impulsos. O que estamos vendo é uma fotografia de neurônios enviando e recebendo impulsos. A foto foi produzida por um notável processo de congelamento criado pelo cientista americano John Heuser. Depois de colher uma amostra viva de neurônio, o Dr. Heuser a coloca num eletroímã e o neurônio é estimulado com uma carga elétrica que o leva a emitir um impulso. No mesmo instante em que dispara o impulso, o neurônio é lançado contra uma placa de cobre superfria que instantaneamente o congela no momento da ação. O neurônio é então transferido para uma câmara de vácuo, onde ele é ressecado. Depois, sua camada superior é retirada. Por fim, o neurônio é colocado no microscópio eletrônico, que o amplia mais de 500.000 vezes para ser fotografado. Essas fotos de grande ampliação, ou micrografias, permitiram conhecer bem melhor os neurônios. O neurônio, a estrutura básica do sistema nervoso, compõe-se do corpo celular e de suas extensões. Os dendritos são delgadas extensões microscópicas existentes ao redor de toda a célula nervosa. São eles que levam os impulsos nervosos até o corpo celular. O axônio, uma única extensão de maior grossura, leva os impulsos para fora do corpo celular. A extremidade de cada axônio chega até bem perto dos dendritos do próximo neurônio, mas não chegam a tocá-los. Existe entre eles um pequeno intervalo chamado sinapse, muito estreita. A sinapse impede que os neurônios tenham uma ligação física, mas permite que mediadores químicos passem de um neurônio a outro. Um desses mediadores é a acetilcolina, uma substância que ajuda a transmitir impulsos entre os neurônios. A acetilcolina é produzida na extremidade de um neurônio. Atravessa a sinapse e faz instantaneamente com que um novo impulso nervoso tenha início nos dendritos do neurônio seguinte. Como a acetilcolina e outros mediadores químicos só são produzidos nas extremidades dos axônios e não nos dendritos, os impulsos só podem se propagar em uma direção. Muitas substâncias químicas presentes no sistema nervoso são neurotransmissores. Um neurotransmissor é qualquer substância que, liberada pelas terminações nervosas, transmite um impulso a outro neurônio, a um músculo ou a uma glândula. Depois que transmite sua mensagem, o neurotransmissor é destruído por outras substâncias químicas do sistema nervoso. Isso impede que o corpo receba falsas mensagens. Os portadores da doença de Parkinson não têm as substâncias que transmitem os impulsos nervosos. Por isso, os músculos tremem incontrolavelmente e se recusam a obedecer a comandos conscientes. Os íons são átomos com carga positiva ou negativa, e nas células nervosas saudáveis eles estão em equilíbrio. Por causa desses íons, o movimento dos impulsos nervosos através de cada célula nervosa envolve mudanças químicas e elétricas. Antes de transmitir um impulso, a camada externa de um neurônio compõe-se de íons de sódio com carga positiva, enquanto sua camada interna é formada por íons de potássio com carga negativa. Quando o neurônio está em repouso, não há nenhum movimento de substâncias químicas para dentro ou para fora da célula.
Mas quando o neurônio é estimulado, ocorrem mudanças elétricas e químicas. No ponto estimulado, o exterior da célula nervosa se torna negativo e o interior positivo. Os íons de sódio e potássio trocam de lugar. Assim que passa o impulso, o ponto estimulado retorna a seu estado elétrico e químico original. A propagação do impulso nervoso ao longo da célula provoca mudanças semelhantes em todo o neurônio. Antes que cada parte da célula possa transmitir outro impulso, ela tem de repousar. Em alguns neurônios, esse período de recuperação não ultrapassa 1/1000 de segundo. Os neurônios do cérebro e da medula espinal formam uma unidade chamada sistema nervoso central, que é uma das duas partes principais do sistema nervoso humano. A outra é o sistema nervoso periférico, que é formado por 43 pares de nervos que vão do cérebro e da medula espinal a outras partes do corpo. Juntos, o cérebro e a medula espinal controlam bilhões de neurônios, dos quais somente no cérebro existem 9 bilhões. O cérebro e a medula espinal formam uma só unidade. De todas as partes do corpo chegam impulsos ao cérebro e à medula espinal. Os impulsos recebidos em uma dada região da medula espinal podem ser levados a outras regiões dela ou ao cérebro. Algumas células nervosas são recobertas por bainhas protetoras chamadas neurilemas. Ainda não se conhece a função exata dos neurilemas, mas talvez ela esteja ligada à capacidade que tem a célula de regenerar partes lesadas. Como os neurônios do cérebro e da medula espinal não possuem neurilemas, não são capazes de regenerar partes lesadas. Qualquer dano a esses neurônios é permanente, daí a gravidade das lesões ao cérebro e à medula espinal. Quando o cérebro e a medula espinal são saudáveis, os sinais químicos enviados das diferentes células sensoriais não diferem. Um impulso enviado das células sensoriais do dedão do pé é quimicamente idêntico ao impulso enviado por células do nariz, mas os impulsos são recebidos em diferentes áreas do cérebro que os traduzem em diferentes experiências, como olfato, tato ou paladar. Depois que o cérebro traduz os impulsos oriundos das células sensoriais, ele os devolve através do sistema nervoso para produzir uma resposta. A resposta é uma ação física que envolve muitas partes do corpo. Os neurônios responsáveis pelo transporte da mensagem de resposta por todo o corpo são os neurônios motores. Eles conduzem os impulsos do cérebro e da medula espinal até os músculos e as glândulas. Os músculos e glândulas que recebem uma resposta chamam-se efetuadores. Nos efetuadores musculares, o impulso proveniente de um neurônio motor produz uma contração. Nos efetuadores glandulares, esse impulso produz uma secreção. Chama-se de arco reflexo o mecanismo pelo qual a informação é passada pelos receptores sensoriais ao cérebro e à medula espinal, e depois retorna através dos neurônios motores. A contração do joelho é um exemplo conhecido de arco reflexo. Quando o médico bate no joelho do paciente, receptores no joelho estimulam um neurônio sensorial que envia um impulso à medula espinal. Esta transmite a mensagem a um neurônio motor que, por sua vez, a conduz até os músculos. Os músculos se contraem, provocando o salto do joelho. Este arco reflexo é um dos mais simples encontrados no homem. A maioria dos arcos reflexos envolve neurônios adicionais chamados associativos ou intermediários, que transmitem os impulsos através da medula espinal ao neurônio motor. Muitos outros reflexos envolvem milhares de neurônios que são capazes de inibir ou aumentar a resposta do corpo. As respostas no sistema nervoso periférico são tão especializadas que são vistas como subsistemas do sistema nervoso. Entre esses subsistemas estão o sistema nervoso somático, o sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso somático controla os músculos esqueléticos, aqueles que respondem voluntariamente ao mundo exterior
e são controlados conscientemente pelo cérebro. São eles que nos permitem andar, correr, jogar futebol e fazer tudo aquilo que queremos deliberadamente fazer. A ação do sistema nervoso autônomo ocorre sem orientação consciente. O sistema nervoso autônomo inclui os neurônios motores que controlam os músculos lisos dos órgãos internos e dos músculos cardíacos. O sistema nervoso autônomo provoca em nós vontade de urinar, regula os batimentos do coração, prepara o corpo para a atividade sexual e regula o funcionamento das glândulas sudoríparas. Tanto o sistema nervoso simpático quanto o parasimpático fazem parte do sistema nervoso autônomo. Esses dois subsistemas têm efeitos exatamente opostos. O sistema nervoso simpático prepara o corpo rapidamente ao surgir uma situação de estresse. Libera a adrenalina no sistema circulatório, aumenta a taxa dos batimentos cardíacos, eleva a pressão sanguínea e o teor de açúcar no sangue. Dilata as pupilas, aumenta a ação das glândulas sudoríparas, faz os pelos se eriçarem e dirige o sangue dos músculos lisos para os esqueléticos, onde provavelmente ele é mais necessário. As mudanças causadas pelo sistema nervoso simpático são às vezes chamadas de reações de combate ou fuga. Elas ajudam a pessoa a lidar com situações de estresse, como no caso em que altos níveis de adrenalina permitem a alguém correr com enorme velocidade. O sistema nervoso parasimpático inibe ou reduz a atividade dos órgãos, diminui os batimentos cardíacos, constrange a bexiga, reduz as secreções das glândulas sudoríparas e leva de volta ao normal as condições produzidas pelo sistema nervoso simpático. O sistema nervoso humano é um sistema perfeitamente equilibrado, que permite ao corpo funcionar em seu nível mais eficiente. Mas tudo afeta o sistema. Dos alimentos às drogas. Duas substâncias cotidianas que têm efeitos tremendos sobre o sistema nervoso humano são a cafeína e a nicotina. A cafeína é um poderoso estimulante. Acelera todo o sistema nervoso, aumentando os batimentos cardíacos e elevando a pressão sanguínea. A nicotina também tem forte efeito sobre o sistema nervoso. Em altas doses, ela deprime o sistema, reduzindo a capacidade que têm os neurônios de enviar mensagens. De todas as substâncias que afetam o sistema nervoso, o álcool é uma das mais conhecidas. No cérebro, ele paralisa o centro de controle emocional, reduzindo as inibições. A seguir, são afetadas as áreas de visão e da fala, o que causa imagem desfocada ou dupla e voz enrolada. À medida que continua seu caminho pelo cérebro, o álcool bloqueia o fluxo dos impulsos até os neurônios motores e a perda de coordenação muscular, o que resulta em tonteira e incapacidade de caminhar. A depender do consumo de álcool, os neurônios cerebrais ficam tão paralisados que a pessoa embriagada perde a consciência. Sem o direcionamento que vem do cérebro, há um retardo do funcionamento do coração e do aparelho digestivo, como também da respiração. A pessoa pode até morrer. As drogas exercem vários efeitos sobre o sistema nervoso. A L-Dopa usada no tratamento da doença de Parkinson imita a dopamina, um transmissor natural. O fenobarbital é uma droga usada para diminuir a superatividade dos neurônios do cérebro. É de especial utilidade para controlar os ataques epiléticos. Os depressores retardam os impulsos nervosos e às vezes os bloqueiam completamente. As anfetaminas aceleram os impulsos nervosos e podem ser eficazes no controle da doença do sono. Os tóxicos e a maconha parecem afetar todas as partes do sistema nervoso, mas ainda não se conhecem todas as consequências a longo prazo do uso dessas drogas. O sistema nervoso é afetado ainda por drogas fabricadas pelo próprio cérebro. Pouco se sabe ainda sobre essas drogas, mas muitas parecem ser analgésicas, como as endorfinas, produzidas quando o corpo entra em choque. As endorfinas constituem apenas um dos mistérios ligados ao sistema nervoso. Ainda são muitas as perguntas, mas as respostas certamente não tardarão, pois agora temos condições de ver como o sistema nervoso atua.
podemos identificar suas partes e assistir a seu funcionamento. E tudo isso nos ajudará a resolver os seus enigmas.